O que eu preciso entender, Raquel, é que isso hoje que você está vivendo, que aparentemente não vai acabar nunca mais, o céu me trouxe aqui para te dizer: fica tranquilo, vai passar. Você pode falar para no mínimo 2 pessoas à tua volta, fala: fica tranquilo. Diga para ele: keep calm, vai passar. Vai passar. Eu sei que o inimigo da tua alma tem a mania de potencializar, mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer: vai passar. A Bíblia diz que ele recebe esse nome. Imagina comigo o Jabes criança. Imagina comigo esse Jabes na escola. Quem superou a escola aqui? Dá um glória a Deus. Eu digo, bispo, que quem supera a escola supera qualquer coisa na vida. O meu apelido na escola era esmilinguido. Quem ri, Deus vai cobrar, tá? Eu era tão magra que você não sabia se eu estava indo ou se eu estava vindo. Mas o céu vai me restituir essa magreza, em nome de Jesus. O meu nome é Raquel Evangelista Lima de Carvalho, porque Deus deu marido, aleluia. E quando falava na chamada Raquel Evangelista, eu já sabia. Alguém gritava: fala pastora. Aí o outro gritava: fala missionária. Eles não sabiam, eu estava profetizando concernente ao futuro. Imagina comigo Jabes na escola, e a professora dizendo: João, presente. Janice, presente. Jabes. E alguém gritava: Zé das Dores. Outro gritava: tá doendo aí. Só que teve um dia que aquele que era menino cresceu. E é isso que a gente precisa entender. Nenhuma dor é eterna. Tem um dia que a chave vira e você entende que tudo muda quando você se posiciona. A Bíblia diz que aquele que era um menino ou uma criança, um dia decide fazer uma oração. E eu queria que você acompanhasse comigo aí na tua Bíblia. Olha o que a Bíblia diz. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Eu já queria declarar algo com você a partir daí. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. A Bíblia não diz que Jabes foi ilustre sozinho. Os irmãos eram ilustres, mas Jabes foi mais. Por que, Raquel? Porque quem é muito amassado normalmente tem mais destaque. Quem é muito espremido normalmente será mais honrado. Raquel, isso é o quê? Não é uma frase de efeito. Isso é o céu, porque eu aprendi que Deus sabe recompensar a dor. Então talvez você está sentado nessa cadeira dizendo: Raquel, você não tem noção da minha história. Eu nunca vi alguém que teve uma história difícil e se posicionou em Deus e viveu algo inferior à dor que enfrentou. Eu queria alguém para profetizar para quem está do teu lado. Olha para ele e diga: foi difícil? Está sendo difícil? Fala para ele: fica tranquilo, a honra vai ser no mesmo nível. A honra vai ser no mesmo nível. A honra vai ser no mesmo nível. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Eu já quero profetizar para quem veio receber. Tem um mais de Deus na tua história. Tem um mais de Deus no meio dessa dor que você está enfrentando. Tem um mais de Deus no meio dessa guerra que você está vivendo. Olha para quem está do teu lado e diga para ele: fica tranquilo, tem mais de Deus para você também. A Bíblia diz que esse Jabes vai orar. Ele vai o quê? Sabe aquele dia que você acorda revoltado com o inferno? Sabe? Aquele dia que você acorda decidido. Teve um dia que a chave virou. Nós estávamos falando sobre isso no almoço. Inclusive, lá em casa todo mundo é fã do seu bispo. A gente fica orando: Deus, guarda para não virar idolatria.
Pra gente não pegar uma foto, Senhor, acender uma vela embaixo, aleluia. Te amamos, bispo. E ele estava compartilhando conosco. E eu me lembrei, eu falei, bispo, eu lembro da minha criação. O meu pai, quando criança, a última instância, quando a gente ficava doente, era tomar remédio. Primeiro a gente orava. Quem lembra desse tempo, que quando alguém ficava doente, antes do remédio, o céu intervia? Antes do médico, o céu intervia. Antes da gente sair correndo desesperado, o céu intervia. Jabes entendeu isso, e quando entendeu, a história dele foi transformada. Tem gente que entra ano, sai ano e continua vivendo a mesma vida. Por quê? Porque ele recorre a tudo menos a Deus. Catuca quem está do teu lado, fala para ele, dá um glória, para não pensarem que é com a gente. Jabes entendeu que para que o seu destino fosse mudado, não existia algo anormal, é só através da oração. A primeira coisa que Jabes fez, você está com a tua Bíblia aberta aí? Olha o que a Bíblia diz. E Jabes invocou o Deus de Israel. Primeira coisa, ele vai clamar a Deus, ao Deus do povo de Israel. Quando a Bíblia diz que ele vai clamar ao Deus de Israel, é Jabes dizendo, é Deus dizendo que o mesmo que foi poderoso para mudar a história do povo de Israel, é poderoso para mudar a minha história também. O mesmo Deus que foi poderoso para mudar o destino do povo de Israel, de escravos foram promovidos a filhos e herdeiros, ele é poderoso para mudar o meu destino também. Segunda coisa, olha o que a Bíblia diz. Olha o que ele orou. E Jabes invocou a Deus de Israel dizendo, que me abençoe, diga muitíssimo, que me abençoe. Jabes está dizendo para Deus que o tempo da bênção supere o tempo da dor. Eu vou repetir. Jabes está dizendo para Deus que o tempo da bênção supere o tempo da dor. Eu estava lendo esse texto no hotel, e o Espírito Santo me disse, Raquel, aonde tem excesso de bênção, tem ausência de maldição. Só duas pessoas entenderam. Aonde tem excesso de bênção, tem ausência de maldição. Olha para quem está do teu lado, fala para ele, não tenha medo de pedir. Fala, Deus está disposto a te abençoar. Olha o que Jabes virou para Deus. Ele olha e diz, Senhor, se existe algo no reino do Espírito disponível para mim, pode liberar, porque eu estou pronto para receber. Tem alguém aqui que tem coragem de falar para Deus, pode liberar? Tem. Não, meu filho, você não está no enterro, você está numa semana profética. Tem alguém que tem força para erguer as mãos e falar para Deus essa noite, pode liberar. Que me abençoe muitíssimo, que me abençoe muitíssimo. Jabes está dizendo, eu quero ter para dar, eu quero ter para abençoar, eu quero ter para acrescentar. Jabes está dizendo, ei, eu quero ter para cuidar de alguém. Me abençoe muito, muito, muito. Assim como a dor foi grande, assim como a dor foi castigante, a bênção será no mesmo nível. Me abençoe. Fala para no mínimo os 3 crentes à tua volta. Fala, a bênção não será inferior ao tempo da dor. Não seja profeta, do jeito que você falou, não vai acreditar não. Fala para ele, não tenha medo de pedir. Fala, ele vai derramar muito. Fala, não é pouco, é muito. Tem alguém preparado para o muito de Deus aqui? Se é para ele, é mais forte, vai. Que
me abençoe muitíssimo. Ele continua orando. Oh, aleluia. Oh, tudo muda quando alguém decide orar. Tudo muda quando alguém decide orar. Ele continua orando e diz: e meus termos ampliares. Raquel Jabes está falando aqui de quê? De unção, de óleo ungido, de cair no poder? Não, ele está falando sobre bênçãos financeiras, sobre terra, espaço, terreno. Alguns historiadores dizem que ele está falando acerca da repartição da terra. Quando ele diz assim, amplia os meus termos, ele está dizendo literalmente para Deus: eu não quero construir um puxadinho no testemunho de ninguém. Se o Senhor tem algo liberado para mim, eu quero que é meu. Pede licença para quem está do teu lado. Fala bem, com licença. Abre os dois braços assim. Fala para Deus, amplia. Fala, nesse ano de 2022, aumenta, acrescenta. Não, você tem fé mesmo para falar isso para Deus? Ei, profissional liberal, você tem fé para falar isso para Deus? Aumenta, acrescenta,